Bom, eu decidi gravar esse vídeo como uma resposta às mensagens que eu tenho recebido lá no meu Instagram, em 2024 e também no comecinho desse ano eu passei por algumas experiências com guerra espiritual. Eu era o tipo de pessoa que era muito descrente disso e também de retaliação, então eu acabei vivenciando na pele, mas eu sabia que foi para um propósito. Por quê? Porque eu precisava ajudar muitas pessoas. Comecei a compartilhar as minhas experiências que eu vivi lá no Instagram e muitas pessoas se identificaram com isso e me pediram ajuda, me perguntam frequentemente, diariamente eu recebo mensagens perguntando como eu venci, o que eu fiz pra acabar com todo aquele cansaço espiritual. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui pra poder ajudar todas essas pessoas que me perguntaram e me chamam lá diariamente, porque pra poder responder um a um, às vezes fica muito difícil. Então, com o vídeo eu consigo responder todo mundo e também ajudar mais pessoas que estiverem passando pela mesma coisa. Primeira coisa de tudo, o que eu sentia, né? Eu compartilhei lá que sobre cansaço espiritual, que era um desânimo muito grande. Eu acordava e por mais que a noite tenha sido boa, eu acordava cansada, com aquele desânimo, com aquela vontade, zero vontade de viver, né? Porém, eu pensei que poderia ser emocional, né? Já que eu tava grávida, então na gravidez geralmente mexe muito com os hormônios, então eu pensei que poderia ser a gravidez. Mas não, com o tempo, né, eu fui passando e eu fui entendendo que não era só emocional, mas era também espiritual. E como que eu descobri que era espiritual? A partir do momento que começa a afetar o seu relacionamento com Deus, a ponto de você não conseguir orar, a ponto de você não conseguir ler a Bíblia, aí sim é algo espiritual. Porque quando não, você consegue ler a Bíblia, você consegue orar normalmente, aí é somente mesmo emocional. Então, a primeira coisa para você diferenciar se é espiritual ou emocional é se tá afetando o seu relacionamento com Deus, tá afetando a sua busca pela palavra de Deus. Então é assim espiritual. Então foi assim que eu descobri que era espiritual, porque eu não tinha forças para orar, não conseguia ajoelhar, não saía a palavra. Às vezes na hora que tava que eu tinha um momento que eu sabia conseguir orar e eu acabava pegando meu celular e assistindo vídeo, e isso também já é uma das estratégias que o diabo usa para poder te afastar do propósito. Ele usa distrações, sabe? Ele não vai fazer você pecar explicitamente, mas ele vai usando distrações até você se afastar completamente do seu propósito. Então era isso que acontecia comigo. Eu acabava pegando meu celular e assistindo vídeo, ia ver outra coisa, começava a ler a Bíblia, aí às vezes chegava uma mensagem, eu pegava meu celular e já ali mesmo não saía mais. Então, assim, era dessa maneira que acontecia comigo. E acordava muito desanimada, muito. Parecia que eu não tinha dormido, era um sono, era um cansaço muito grande, sabe? Mas era um cansaço na mente, que era como se fosse a mente não parava, sabe? Até o ponto também de afetar os meus sonhos. E mais pra frente eu vou falar isso, mas calma lá, né? O texto base que eu quero usar aqui como referência é Efésios 6. Paulo, ele tá escrevendo essa carta. E a primeira coisa que ele fala, e também nos capítulos anteriores, ele tá advertindo o povo para que não julgue a ele. Por quê? Porque eles estavam falando assim que Paulo era uma pessoa nas cartas e pessoalmente ele era outra pessoa. Então ele começa falando para que eles não venham julgar Paulo, para que eles não permitam que esses pensamentos sejam alimentados na mente deles, sabe? Então ele começa falando isso. É por isso que lá na frente ele fala, porque a guerra de vocês não é contra a carne, a guerra de vocês não é contra mim, é contra o mundo espiritual. Então para de ficar falando, para de ficar me julgando, porque vocês estão perdendo tempo, vocês estão permitindo que o inimigo haja no meio disso e gere todo esse conflito. E hoje em dia não é diferente. Nos dias de hoje, o inimigo ainda planta pensamentos na nossa mente para que a gente gere conflitos com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso cônjuge, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos familiares, com a pessoa do seu trabalho, com o seu líder, com as pessoas do seu ministério. Então, a estratégia de Satanás não mudou, continua a mesma. Ele quer colocar pensamentos na sua mente para poder fazer você gerar conflitos com as pessoas ao seu redor. Então, Paulo começa falando isso para eles. Aí logo em seguida ele fala, porque a guerra de vocês não é contra a carne, é contra o mundo espiritual. Logo, as armas de vocês são espirituais. Então vamos parar de falar e vamos se vestir da armadura pra gente guerrear da forma correta? É meio que isso que ele tá falando, entendeu? Então ele começa falando, quais são as armas que vocês devem guerrear no mundo espiritual? Primeira coisa que Paulo fala, a verdade e a justiça. Um crente de verdade, ele anda na verdade. Ele não mente, ele não inventa história sobre ninguém, ele não fica trazendo e levando história, ele não está no meio de fofocas,
ele é verdadeiro, não só sobre o seu caráter, mas também na verdade que a palavra diz. E a verdade anda junto com a justiça. Uma pessoa que ela é de verdade, ela é justa. Ela não gosta de ver as pessoas sendo injustiçadas. Então, as duas primeiras armas que o cristão deve usar para poder guerrear essas guerras espirituais é a verdade e a justiça. Ele se refere à verdade como um cinto e a justiça como a couraça. E antigamente, como eu falei no início, né, eu sempre fui de lar cristão, sempre fui cristã, né? Logo, eu costumava a fazer o que eu costumava ver, né? Então eu pedia, orava a Deus, Senhor, me reveste com a sua armadura, me coloca a sua armadura para que eu venha vencer, para que eu venha conseguir lutar, mas não é dessa forma. Um soldado, ele não vai na guerra e fala, ó, pro chefe lá, pro general, não sei pra quem que é que ele tem que pedir, me veste com a armadura e é isso, ponto final. Não, tinha todo um preparo antes. Ele precisava saber como se locomover com a armadura, ele precisava saber qual peça era para o quê, servia para o quê. Então, tinha todo um preparo antes, e assim é com a gente hoje em dia. Você não tem como pedir para Deus te vestir da armadura, não, você precisa buscar isso, você precisa lutar todos os dias para que você esteja com todas as peças da armadura. Então, a verdade e a justiça é uma coisa que você deve buscar constantemente. É um processo, não é de um dia para o outro. Então, são todos os dias uma construção até você atingir aquilo que você tanto almeja. A terceira peça da armadura que Paulo fala é as sandálias da preparação do evangelho. E o que significa isso? Antigamente, naquela época, os soldados, eles eles calçavam sandálias muito fortes e resistentes, sandálias de couro, para não atrapalhar eles na hora da guerra, para não deixar eles tropeçar em pedra, para não deixar eles deslizar, né, escorregar e cair. Então, as sandálias precisavam ser muito resistentes e fortes, para não atrapalhar o desempenho deles nas guerras, entende? E a mesma coisa nos dias de hoje, nós não devemos ter medo, não devemos deixar que nada atrapalhe a gente de pregar a palavra de Deus. Não devemos deixar que nada faça a gente deslizar, faça a gente desanimar, faça a gente se desviar do caminho de pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho da paz. A quarta peça que Paulo fala é a fé. Ele fala pra gente usar a fé, assim como os soldados usavam um escudo na guerra. E como que os soldados usavam um escudo na guerra? Geralmente eles molhavam em rios próximos que tinham deles ali, porque era muito comum o exército inimigo usar flechas com a pontinha da flecha pegando fogo. E na hora que essas flechas atingiam o escudo molhado, ela apagava e não se propagava aquele fogo. Uma passagem que eu busquei para poder entender como que eu fortaleço a minha fé. A palavra diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E o que nós cristãos esperamos deste mundo? Nada, nós não esperamos nada a não ser a vida eterna com Deus. Nós não devemos esperar nada. Se você está esperando alguma coisa deste mundo, meu amigo ou minha amiga, então, por favor, não espere nada, tá bom? Então, nós não devemos esperar nada a não ser a vida eterna. Nossa esperança não está em nada daqui da terra, nossa esperança está na vida eterna com Deus. Então, a nossa fé deve estar nessa esperança. A minha esperança é que Jesus volte, a minha esperança é a minha vida com Ele. Então, nós devemos estar com a nossa fé firmada nessa esperança. Assim, os dardos inflamados de Satanás não vai te atingir. Nada que acontecer aqui nessa terra vai te abalar, nada que estiver aqui nessa terra, que acontecer aqui nessa terra, vai te desanimar, te afligir. É lógico que nós temos as aflições, assim como Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Mas a questão é que Deus, Ele permite que nós passamos por frustrações, por inseguranças, por medos, por insatisfações, por injustiças, porque tem que ser assim. Se não for assim, a gente se apega com esse mundo e a gente não quer a vida eterna. Então Deus permite realmente que nós vivamos em insatisfação com este mundo para que nós desejamos a vida eterna com Ele. Então, os dardos inflamados não nos deve atingir porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está na vida eterna com Deus. Em quinto lugar, Paulo fala sobre o capacete da salvação. Por que ele se refere à salvação ao capacete? Porque nós temos que ter a convicção de que nós temos a salvação. O inimigo, ele quer que você acredite em tudo, menos que você é salvo. Então, ele vai colocar na sua mente que não vale a pena querer fazer tudo certo, que não vale a pena agradar a Deus,
que você não merece, que você não é digno da salvação, mas uma vez que Cristo morreu na cruz por mim e por você, todos nós temos o direito da salvação. E se você crê em Deus, você é salvo. O único propósito para que o ser humano foi criado é agradar a Deus. E tudo que o diabo quer é que você não o agrade e perca o desejo e a vontade de viver uma vida de santidade. A sexta peça da armadura é a espada do Espírito, que Paulo já fala, que é a palavra de Deus. Não tem muito segredo nisso, na verdade você precisa ler constantemente a palavra de Deus, a leitura, buscar por estudar a palavra, entender a palavra. E sim você vai estar com a sua espada afiada. Você vai conseguir lutar e se defender, porque com a espada os soldados não só lutavam, né, matavam os seus inimigos, mas eles também se defendiam dos ataques. O exemplo claro é quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo usou a palavra para poder tentar a Jesus, mas Jesus usou a palavra para se defender do diabo ali naquele momento. Então, a palavra de Deus, ela não serve só para você lutar, mas também serve para você se defender, assim como a espada que era usada pelos soldados naquela época. Duas últimas coisas que Paulo fala, que ele é um conselho que ele dá no finalzinho da carta, que eu considero também essencial e que fazem parte da armadura, né, que é como se fosse um plus ali da armadura, que é a oração e a vigilância. Ele fala o seguinte, vou ler aqui. Ore em todas as ocasiões. Em todos os momentos da sua vida, ore. E não só isso, não só ore, mas supliquem, ou seja, grite e implore a Deus. E fiquem atentos, não desanimem, e também orem uns pelos outros. Então, são pontos que a gente deve observar que nós devemos manter na nossa vida. A oração, a súplica, a petição a Deus, pedir a ajuda de Deus para que a gente consiga vencer todos os dias. E não só isso, orar uns pelos outros, porque todos nós passamos por guerras espirituais. No momento desse vídeo, muitas pessoas estão passando por guerras espirituais. E quantas pessoas estão ao nosso redor que estão vivendo dessas guerras? Você passou hoje. Talvez Deus até está permitindo você passar por isso para que lá na frente você possa ajudar outras pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Então a sua experiência sempre vai servir para outras pessoas se reerguerem e se levantar lá na frente. É por isso que nós devemos sim orar uns pelos outros e vigiar, ficar atentos, para que o inimigo não venha usar as estratégias dele e venha vencer. Então, é isso que eu faço, que eu fiz e que eu faço constantemente, porque não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês. São todos os dias, dia após dia, lutando, vencendo, buscando por essas armas para que eu venha vencer as guerras espirituais. E lá no comecinho, Paulo diz uma coisa também muito interessante, que ele fala o seguinte, cadê minha Bíblia? Aqui. Fala o seguinte, aqui ó, versículo 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. E aí, lendo, estudando e buscando, eu fui pesquisar, né? O que é quando tudo estiver acabado? A guerra, ela só vai terminar quando a nossa vida aqui na Terra acabar. Ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja ou vier buscar cada um no particular, aí sim a sua guerra acaba. Ou seja, ela não tem fim. Pode ter um descanso, né? Assim como as guerras antigamente tinham um descanso, os soldados paravam nos abrigos para se reabastecer, para se fortalecer ali, para comer alguma coisa, para beber uma água e depois continuar novamente na guerra. Assim somos nós. Aqui na Terra, as guerras, elas não têm fim. A gente tem sim um descanso, que é o momento da gente se reabastecer, buscar ali novamente na oração, fortalecer a nossa fé, fortalecer tudo isso que eu falei aqui no vídeo e continuar guerreando, continuar lutando, porque ela só vai acabar o dia que Jesus vier buscar você no particular ou buscar a sua igreja. Então, foi esse o discernimento que Deus me deu sobre guerras espirituais. É lógico que tem muitas coisas, tem algo assim muito abrangente. E no começo eu também falei assim que o inimigo também ele guerreia nos sonhos, que talvez também eu possa falar sobre isso em um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Mas é um assunto muito abrangente, mas que praticamente é esse o direcionamento que o Espírito Santo me deu para que eu conseguisse vencer as minhas guerras. É entender de fato quais são as armas, quais são cada peça da armadura de Deus. Se possível, volte esse vídeo e escreve num livro, num caderno, colhe na sua janela, na sua parede, em algum lugar que você consiga ver todos os dias para você saber lidar com tudo isso e vencer todos os dias as suas guerras, tá bom? E é isso. Eu espero que tenha te ajudado de verdade, porque esse é o meu intuito, é te ajudar a vencer, assim como eu luto todos os dias, né? Nós precisamos vencer, nós precisamos guerrear, orar uns pelos outros. Se você quiser um pedido de oração, pode deixar o seu nome aqui nos comentários, até porque esse foi um dos conselhos que Paulo deu, orar uns pelos outros. Se inscreve no canal porque eu pretendo continuar com os vídeos.
E eu espero que possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Um beijo e tchau!